Olá, estamos aqui com o Maurício da Startse. Essa semana foi uma semana maravilhosa, uma imersão em tecnologia, inteligência artificial e, mais importante de tudo, futuro. Porque assim, a gente tem que viver as nossas empresas o dia de hoje, mas também não pode deixar de olhar a floresta e deixar de olhar para onde essa floresta vai crescer, se é para cima, se é para os lados, e diante disso você manter os trilhos da empresa. Então eu queria que o Maurício se apresentasse e falasse para a gente o que é a Startse. Meu nome é Maurício Benvenuti, sou sócio da Startse. A Startse ela é uma escola internacional de negócios que capacita líderes de empresas brasileiras em relação às inovações que estão acontecendo neste momento no mundo todo. A gente fala que a Startse é a escola do agora para agora. Ou seja, o que a gente ensina, o que a gente compartilha, são conteúdos que estão acontecendo neste momento no mundo e a gente provê ferramentas para os profissionais poderem superar esses desafios com essas ferramentas, implantando a transformação necessária nas suas organizações. E nós estamos aqui no Vale do Silício, que é ao sul de São Francisco, e eu queria saber por que eu tive que vir para o Vale para fazer essa imersão, ao invés de você fazer essa imersão em São Paulo, por exemplo, que seria muito menos custoso. Por que de vir para cá? Por que vocês têm essa estrutura aqui? Raquel, essa é uma ótima pergunta, porque o Vale do Silício, existe uma cultura, uma mentalidade, uma maneira de quebrar paradigmas, de pensar muito diferente em relação ao que existe na grande parte do mundo. E isso é muito, mas muito difícil se perceber fora daqui. Tem que viver essa região para poder entender como as coisas elas são construídas, da forma como são construídas aqui, a maneira, o raciocínio das pessoas, a forma como as pessoas pensam e encadeiam a sua linha de pensamento. Isso é muito particular do Vale e é muito difícil, Raquel, transmitir por meio de um curso que seja realizado em outro local o que acontece aqui. Vale lembrar, o Vale do Silício é esse local onde nós estamos, onde nos últimos 40, 50 anos se construiu boa parte das tecnologias que mudaram o mundo, que desafiaram o status quo, que desafiaram a normalidade das coisas. E tudo isso foi fruto de pessoas que estão aqui pensando dessa maneira diferente em como entregar melhores serviços, melhores soluções em todos os segmentos. Foi oriundo deste pensamento que esses negócios nasceram e isso é muito particular dessa região. E nós tivemos várias palestras e visitas e foi muito interessante porque nós tivemos professores de Stanford, nós tivemos pessoas que estão nas empresas gigantes como Google, nós tivemos hoje com uma pessoa que é tudo dentro desse... Steve Blank. O Steve Blank é tudo dentro desse ambiente. Eu queria até uma curiosidade. Qual dessas visitas que a gente fez, dessas pessoas que vieram até aqui, foi a mais difícil para você conseguir, que foi mais desafiador para você colocar na grade e que você acha que agrega mais? A nossa experiência no Vale do Silício ela é uma experiência de 5 dias, onde em cada dia a gente vai compartilhando elementos que são fundamentais para esse ambiente chamado Vale do Silício ser como ele é. Então, todos os agentes que participam desse ecossistema, eles participam do programa aqui da Startse. Os empreendedores, os investidores, a academia, os professores, quem trabalha com aceleração de negócios. A gente fala muito que o Vale do Silício é um ecossistema que tem rebeldia, conhecimento e capital. A rebeldia, né, de quem quer mudar o mundo, o conhecimento de Stanford, de UC Berkeley, das grandes academias que existem aqui, e o capital, as pessoas dispostas a investir nesses projetos, correr um risco muito grande, né, a indústria do capital de risco, para fazer essas ideias malucas virarem prática e virarem execução. Então, ao longo da semana a gente teve vários... É muito difícil colocar... A gente tem uma relação, a Startse, com todo o ecossistema do Vale, Raquel, porque a gente está aqui há mais de 10 anos. Então, a gente construiu um ecossistema, uma conexão muito forte com todas as pessoas que passaram ao longo dessa semana aqui. A gente foi no Google, a gente teve... Steve Blank é o pai do empreendedorismo moderno. É quem construiu a metodologia do Customer Development que as startups no mundo inteiro usam. É uma das maiores referências no que diz respeito a esse tema no mundo. A gente teve Stanford, a gente conversou com empreendedores que estão construindo seus negócios, a gente conversou com empreendedores da Y Combinator, que é a aceleradora que mais acelerou startups, que vale mais de $1 bilhão. Sam Altman, CEO da OpenAI, foi presidente da Y Combinator. Tudo isso a Startse construiu ao longo de 10 anos, essa rede forte de conexões com as pessoas que estão aqui no Vale.
Eu diria que é sempre um prazer quando a gente monta os programas, poder encadear essas experiências de segunda até sexta-feira. Eu não diria que há um mais difícil do que o outro, mas eu diria que o mais difícil é montar essa jornada e que, obviamente, com a experiência que a gente tem ao longo do tempo, a gente conseguiu montar algo que faça sentido início, meio e fim. Porque o que a gente vê, assim, são pessoas que dificilmente você acessaria tentando vir sozinho, porque imagina o Steve Blank ou o Gorick. Nossa, o Gorick foi uma pessoa muito legal, ele é autor de vários livros, extremamente conhecido, e você vê a pessoa falando de tudo que ela escreveu, ela mesma, é algo incrível. E essa questão da imersão e de você sair mais disposto às mudanças, eu acho que é o que mais a gente viu aqui, porque a ideia não é vir aqui e saber programar um agente, mas é vir aqui e saber o que é um agente, qual a importância desse agente de IA e aonde ele vai levar a tua empresa adiante. A Startse está há quantos anos no mercado? Estamos há mais de 10 anos no mercado. Há mais de 10 anos. E outra curiosidade que eu tenho, assim, hoje nós viemos numa imersão de IA. A IA, ela existe há 3 anos praticamente. E há 10 anos atrás, o que a Startse veio trazendo? Quer dizer, você muda o teu programa a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Então, antes de 3 anos era o quê? Metaverso? É uma ótima pergunta, legal. Algo que eu fiquei pensando. Quando a gente começou, a nossa primeira turma foi em 2016, no Vale do Silício. Nessa época, se falava, por exemplo, muito em digitalização, em transformação digital. Essa era a palavra da vez no Brasil. Então, muitas empresas vinham para cá para entender como é que eu realizo a transformação digital no meu negócio. Então, a experiência era muito pautada nisso. Nessa época, o movimento de startups no Brasil estava começando. Então, a gente tinha muitos conteúdos voltados às pessoas entenderem esse mundo, o que é uma startup, o que é um VC, o que é capital de risco, que já existia há muitos anos aqui. A gente teve, né, ao longo de todo esse período, a gente teve o metaverso, a gente teve VR. Eu acho que durante a pandemia, pós-pandemia, também foi essa questão da transformação digital. Também, exato. Pandemia, a gente, por conta das viagens, enfim, a gente ficou com a nossa operação aqui durante 1 ano e meio sem atividade. Mas a minha resposta é, o Vale, ele possui estações muito bem definidas. O que eu quero dizer é, as coisas mudam muito rápido, né? O inverno, o verão, muda. A gente está vivendo essa onda de inteligência artificial hoje. Vou dar um exemplo. A gente ia, antes da pandemia, na NVIDIA. A gente ia visitar a empresa que fabricava grande parte dos seus produtos para a indústria de gamers, né? Tinha uma conotação. Agora, NVIDIA fabrica o processamento que está por trás de praticamente todas as grandes aplicações de inteligência artificial do mundo. Então, mudou o contexto da organização, mudou num universo de 5, 6 anos, muito curto. Então, o Vale do Silício ele tem essa característica de se moldar muito às necessidades do consumidor. Na medida em que o consumidor ele vai demandando algum outro tipo de tecnologia, o Vale vai lá, se adapta e começa a construir aquela tecnologia para oferecer para a população. Então, essa capacidade de se adaptar que o Vale possui é o que vem fazendo dele há 40, 50 anos esse motor de inovação. E eu acho que esse é o mais legal da Startse. A Startse é uma empresa que ela muda toda hora, todo ano. Eu comprei um programa para ir para a China em 2019 e de 2019 eu venho acompanhando e eu vejo que é incrível como que quando eu venho para cá, quando eu venho aprender tudo isso, é o que ele faz na veia, ou seja, ele mais do que nós, no setor da construção civil, ele tem que estar olhando o amanhã, senão o negócio dele morre hoje. E é mais ou menos isso que ele quer passar para a gente. A gente tem que olhar o nosso negócio amanhã, porque senão ele vai acabar morrendo hoje. Veio o pessoal da Singularity também, que é o que pensa no futuro de cada negócio, e é algo legal a gente parar uma semana inteira para ficar pensando no nosso negócio, no futuro dele, e será que a gente vai existir ou não vai existir no futuro próximo? Exatamente. E quais são as ferramentas que, enquanto organização, a gente pode utilizar para poder endereçar essas dificuldades e desafios do mundo atual? Legal, obrigada, Maurício, pelo seu tempo. Foi maravilhoso estar aqui compartilhando nesse lugar maravilhoso. E mais uma vez, obrigada por fazer essa empresa ser o que ela é, e eu espero que ela seja muito mais, e com certeza eu vou estar participando de várias outras imersões e cursos que vocês promovem. A gente que agradece. Obrigada.